vida do empreendedor. Esse tema veio assim em dois momentos na minha vida. Primeiro, em uma das missas que eu celebrei para empreendedores, eu falei desse tema. Nunca tinha lido nada sobre esse tema. Escutei falar. E na pregação eu falei de inteligência espiritual, inclusive está no CD que eu gravei com minhas homilias, que eu acho que até acabou, esgotou, não vi ninguém vendendo. Acho que já compraram tudo. Ainda bem. E depois, este ano, eu lendo algumas coisas na internet, pesquisando, vendo vídeos, essas coisas, eu encontrei uma autora, uma cientista, falando desse tema. E essa cientista, uma física quântica, com as suas pesquisas, ela se chama Dana Zohar, com as suas pesquisas, ela encontrou no cérebro algo que ela passou a chamar de ponto de Deus. Nós temos na região do cérebro, no cérebro, vários pontos ligados às emoções, ligados aos sentimentos, ligados a uma série de dimensões da vida, e ela encontrou o que ela passou a chamar de ponto de Deus. Uma dimensão do cérebro que se liga a algo superior ao ser humano, superior a ele mesmo. E por isso ela passou a chamar de ponto de Deus. Começou a escrever sobre isso. E eu li o material dela, depois li outros livros e percebi, e depois escutei a minha homilia e percebi que tinha tudo a ver. Eu falei, opa, tem uma verdade aqui, tem algo que a gente precisa explorar mais, que a gente precisa entender mais sobre essa inteligência. E eu fui me vendo também nessa inteligência. Eu fui me percebendo nisso. Eu falei, nossa, eu tenho algumas coisas disso. Na minha vida tem algo que se conecta com uma dimensão mais alta do que eu, que me dá respostas que eu não teria, assim, baseado só apenas nos livros. Os livros nos dão muitas coisas. A ciência nos dá muito, é muito importante. Para além da ciência, para além dos livros, para além dos consultores, tem algo mais. E o empreendedor, que é aquele criativo, aquela pessoa que inova, que tem prazer de fazer as coisas bem feitas para crescer mais, ele precisa desenvolver essa inteligência. Todos nós temos uma inteligência espiritual. Ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser alimentada para que a gente possa desenvolvê-la no nosso dia a dia. As três inteligências. Nós temos a inteligência intelectual, que ela já foi muito explorada, lógica, matemática, ela é cognitiva, racional, aplica o conhecimento. Todos nós temos também, em uma medida maior ou menor. Nós temos a inteligência emocional, a capacidade de perceber seus próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, administrando-os com equilíbrio. Essa inteligência também foi muito falada na década de 90, as empresas abraçaram, criaram cursos, motivaram os seus colaboradores nessa inteligência. Tem muita coisa aí, muito desenvolvida mesmo, a inteligência emocional, tem muito material, vocês conhecem muito bem. Agora, fala-se de inteligência espiritual, que busca e dá sentido a cada ação. Aqui está algo que é tão antigo e tão novo, e tão atual. E as empresas estão descobrindo isso, e as pessoas estão estudando essa inteligência. Nos Estados Unidos, evidentemente, que já é febre esse tema. E aí eu gostaria de saber aqui quem já leu esse tema, inteligência espiritual. Pode levantar a mão quem já leu sobre esse tema. Temos aí 4 pessoas, 5 pessoas, ótimo. Padre José está sempre querendo andar na minha frente, ele disse que já leu também. E vai falar disso na palestra dele. Inteligência espiritual. Gente, nós estamos falando de algo que é para os novos tempos. Nós estamos falando de algo que é para o hoje. Alexandre falou muito das tecnologias, nós ficamos impressionados, realmente é a realidade, é o que está acontecendo.
Mas, junto com toda essa mudança, nós vamos precisar dessa inteligência aqui, para a gente suportar tanta evolução, tanta mudança. Porque muitos ficaram angustiados aqui. A angústia bateu. Eu fiquei angustiado ao começar pelas palavras que eu não sei inglês. Não saberia pronunciar, porque, meu Deus, além de saber todas essas coisas, pronunciar essas palavras aí que ele pronunciou, difícil. Difícil. Fiquei mais angustiado ainda. A questão da língua. Gente, é verdade. Essa coisa do Pokémon, de caçar Pokémon, e eu fui um dos primeiros a baixar o Pokémon no meu celular, na quarta-feira, ainda, 50 milhões aí foi um dos primeiros, e comecei a caçar. O Padre Joãozinho implantou já uns Pokémon aqui. É outro padre que aí a gente está disputando quem consegue ir mais longe na busca dos Pokémon, mas minhas bolas acabaram. Preciso buscar a bola, não sei aonde. Pagar, eu não vou pagar a bola para caçar Pokémon, buscar as bolas. Gente, o Pokémon é só um pequeno anúncio do que virá por aí da realidade aumentada, só isso, nada mais. Um jogo super interessante, um jogo que mexe com a garotada, mexe com os adultos também, mas é só para dizer, olha só o que vem por aí, daqui a pouco vai explodir. Bem, com tudo isso, a gente precisa de um algo mais. Nós precisamos potencializar a nossa fé, potencializar essa capacidade de crer, potencializar a nossa espiritualidade, porque senão o ser humano se arrebenta. Aí nós vamos entrar realmente na era da ansiedade, do estresse, da depressão, por uma coisa muito simples. E eu comecei a entender isso quando eu entendi uma frase de Charles Chaplin, o grande poeta, o grande filósofo, o grande profeta. Eu aprendi a ler uma frase de Charles Chaplin. Quando eu estava sendo alfabetizado, eu entrava na casa da minha tia todos os dias para brincar com meu primo, e na entrada da sala, minha tia tinha um quadro de Charles Chaplin com um grande discurso. E tinha uma frase nesse quadro. E essa frase dizia: não sois máquina, homens é pessoas. Eu ficava tentando ler aquelas palavras, não sabia o sentido, soletrava, e com o passar da vida, essa palavra, essa frase se tornou algo importante. Não sois máquina, homens é pessoas. Com toda essa tecnologia, com essa robótica toda, nós não vamos deixar de ser humano. Nós não vamos deixar de ser gente. Nós vamos ter os mesmos batimentos do coração que os homens sábios tiveram no seu tempo. O sangue vai oxigenar o nosso cérebro, correr no nosso corpo da mesma forma que acontecia com os homens da caverna. Nós vamos ter a pressão alta ou baixa da mesma forma que os primatas tiveram. Tudo vai mudar em torno da gente, mas nós não vamos mudar, biologicamente falando. Se mudarmos é lentamente. O cérebro funciona da mesma forma. Então, se você não se cuidar, você vai ser tragado por toda essa tecnologia. E a gente se cuida por meio da espiritualidade. É o que nos torna mais humano, mais pessoa na gente, que nos conecta com o nosso eu, que nos conecta com o nosso ser, nos coloca em comunhão com aquilo que nos criou, a espiritualidade. Nós queremos dizer aqui para você: não abra mão da espiritualidade, não abra mão de estar com Deus, e viva a tecnologia, porque ela chegou para ficar, e vai ser assim daqui para frente. É só isso que a gente precisa saber. O que é inteligência espiritual? É a capacidade inata de todo ser humano de agir, guiado por uma luz superior, por algum princípio maior do que ele, por Deus. É a inteligência que aumenta os horizontes, torna as pessoas mais criativas, intuitivas e mais seguras. É interessante, todos nós precisamos disso. É o princípio que conecta cada pessoa ao ponto de Deus no seu cérebro. A teoria da física e filósofa inglesa Dana Zohar. Essa mulher tem um livro sobre isso, pode pesquisar na internet, tem entrevista, ela já veio no Brasil já falar desse tema. Ela vai em empresas no mundo inteiro falar desse tema. E nem católica é. Talvez seja até ateia.
mas ela fala desse tema, porque existe hoje uma espiritualidade sem igreja, espiritualidade sem Deus, inclusive. Faz parte também dessa nova tendência da humanidade. Coloca nossos atos e experiências num contexto mais amplo de sentido e valor, tornando-os mais efetivos. São frases delas, eu compilei essas frases dela, para depois não dizerem que eu estou trazendo só coisa de igreja para vocês. Porque quando eu trabalho com empreendedores, eu tenho uma dificuldade. Quando eu vou com o empreendedor falar das coisas da igreja, falar da pastoral dos empreendedores, eles me dizem, isso é coisa de igreja. Quando eu vou para a igreja falar de coisas de empresa, isso é coisa de empresa. Eu não sei onde é que eu fico. Nas empresas é coisa de igreja, na igreja é coisa de empresa. Aí a gente vai insistindo em dizer, olha, nós estamos num mundo que a gente precisa dar as mãos. Um mundo precisa se conectar com o outro. Inteligências precisam se encontrar, pessoas precisam se encontrar para que o mundo seja melhor. A igreja de 2000 anos ela tem coisas para dizer para as empresas que nasceram há 10 anos, que nasceram há 100 anos. A igreja tem muita coisa para dizer por meio da Bíblia, por meio de Jesus Cristo. Muita coisa, são 2000 anos. Me lembrava Gilberto que a contabilidade que ajuda todo mundo. Quem vive sem contabilidade aqui? Nem a dona de casa mais vive. Ela nasceu dentro da igreja católica, nos mosteiros. Foi um frade, um monge que criou a contabilidade de forma organizada. Nós temos a administração dos mosteiros da Idade Média, já era impecável, gente. Agora nós também temos muito que aprender com o mundo corporativo, a igreja. Muito que aprender. Muito. A vantagem dessas pessoas é a igreja. A nossa especialidade é gente. Eu tive que contratar um consultor para falar de gestão de pessoas com meus quadros da universidade. Mas a gente vai chegar lá, eu falei para ele, você está vindo só dessa vez. Outra vez eu faço. É uma inteligência que nos impulsiona. É com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. E eu me vi muito nessa frase aqui. Uma inteligência que nos impulsiona, é com ela que abordamos e solucionamos problemas de sentido e valor. Eu sou uma pessoa que me conhece de perto, os voluntários que trabalham comigo, que estão sempre junto comigo, sabem que o que eu busco na minha vida é solução. Os problemas aparecem, vamos solucionar, vamos nos desesperar. Tem solução, tem jeito, vamos buscar, vamos encontrar. E tudo isso feito de forma criativa, inteligente, com o menor desgaste possível. É assim que a gente deve fazer, o menor desgaste possível nas nossas decisões. E vocês podem perguntar, mas como é que um padre pode falar de coisas de empresa se ele não vive esse universo? Mas já vivi também, eu tive empresa com 17 anos de idade. A minha primeira empresa eu mesmo fiz, eu mesmo preenchi os papéis, eu mesmo fui na junta comercial, eu mesmo registrei. Meu pai me deu um documento lá no cartório, me emancipando, e eu fiz a minha primeira empresa com 17 anos de idade. Eu sou contador de profissão, e hoje, na nossa ordem, nós temos 5 colégios, com mais de 2.000 alunos, e eu tenho mais de 300 funcionários. Uma equipe em Brasília que coordena tudo isso. E são relações também comerciais, escola é comércio. E eu vivo esse mundo também que os empreendedores vivem. Eu preciso de inteligência espiritual todos os dias. Todos os dias. O correspondente para a inteligência espiritual na Bíblia é a sabedoria. Sabedoria, já a sabedoria de Salomão, que vem na Bíblia, já é a inteligência espiritual que falam hoje com essa nova tecnologia. É uma inteligência que necessita estar em comunhão com Deus, com a comunidade e com o universo. Comunhão total. Como é uma inteligência inata, ela precisa ser descoberta e estimulada sempre em busca de um sentido maior. Esta aqui é a senhora Dana Zohar, a cientista física quântica, que vem dando palestra sobre isso. Ela diz: o perfil das pessoas espiritualmente inteligentes, as pessoas com inteligência espiritual elevada querem sempre fazer mais do que se espera delas. Algo para além da empresa. Quem trabalha unicamente por dinheiro não faz o melhor que pode. As pessoas dão tudo de si quando se procuram um objetivo mais elevado. Se organizações derem espaço para as pessoas fazerem algo mais, se souberem desenvolver em cada indivíduo sua inteligência espiritual, terão mais resultados e mais rapidamente.
Gente, isso daqui está na nova geração. O jovem de hoje é isso daqui. Eles não trabalham mais só por dinheiro. Não contrate um funcionário de 17 anos pensando que ele só quer ganhar dinheiro. Eles querem transformar o mundo por meio do trabalho. Esse é o novo funcionário. Essa é a nova geração que busca isso daqui. É o perfil das pessoas que estão chegando aí. Outro dia eu estava vendo uma reportagem de um jovem analista de sistema, bem posicionado, que já tinha alcançado o último topo da sua empresa em analista de sistema, e ele simplesmente deixou tudo para plantar. E ele foi para um lugar, conseguiu uma terra, desenvolveu umas habilidades e começou a cultivar produtos sem agrotóxicos, essas coisas mais saudáveis, porque ele queria ser feliz, ganhar dinheiro, mas ser feliz. E aquilo não estava trazendo felicidade para ele. E os jovens capazes de abandonar as coisas. Porque ele queria transformar o mundo. Hoje, ele leva a sua técnica para outros lugares. O que ganham com a inteligência espiritual? O fator da inteligência espiritual amplia as perspectivas humanas e sua identidade. Além de estimular o indivíduo a seguir sempre adiante, através dessa capacidade, o homem é capaz de transcender os desafios da jornada e resolver as questões de significado e valor. Esse consciente está intimamente vinculado à carência humana de finalidade e decifrar o sentido de sua vida. A mesma cientista falando essas coisas, tem tudo a ver com a gente, tudo a ver com a nossa busca, com o nosso propósito. A nossa existência, ela precisa de sentido, de algo muito maior que nos coloca para frente, que faz acordar todo dia e ser feliz naquilo que a gente faz. A empresa hoje que não tem um algo maior de sentido, de transformação do mundo, ela vai ter que se explicar para os seus colaboradores e para os seus clientes também. A Natura já descobriu isso. A Natura é uma empresa que ela já é toda feita dentro do universo de valor. Toda. De transformação da comunidade, de agregar valor por meio de ações concretas. De ter o que a gente chama hoje, e anote essa palavra que ela vai aparecer em muitos lugares aqui para frente, capital espiritual, que engloba tudo isso. Capital social se falou muito. É importante uma empresa ter capital social. Agora, capital espiritual também vem para dar aí mais brilho às coisas que a gente faz. A inteligência espiritual na Bíblia, a sabedoria que vem de Deus. Aqui simplesmente eu coloquei uns versículos que falam de inteligência espiritual na palavra de Deus, de forma bem interessante. Eu fui pesquisar na Bíblia e fui compilando essas coisas aqui. Colossenses, por isso também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que sejais levados ao pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Algumas Bíblias traduzem como discernimento no Espírito. Discernimento no Espírito. Eu pesquisei e achei uma Bíblia que colocava inteligência espiritual. Colossenses 1:9. Pode ver lá. Na sua Bíblia. Ao homem do seu agrado ele dá sabedoria, conhecimento e alegria. A Bíblia está falando de conhecimento, de inteligência, de sabedoria, o tempo todo. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia, um fruto de justiça semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Tiago 3. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. Feliz o homem que encontrou a sabedoria, a inteligência espiritual, daquele que adquiriu inteligência, porque mais vale este lucro que o da prata, e o fruto que se obtém é melhor do que o fino ouro. Ela é mais preciosa que as pérolas, joia alguma pode igualar. Gente, no momento de crise, aquelas pessoas que têm inteligência espiritual, sabedoria de Deus, você tem um maior patrimônio. A crise pode até deixar você capenga, mas deixa você vivo quando você tem os valores
Eu estive com um grande empresário, amigo de Belo Horizonte do dia, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse: Frei, com essa crise toda, o que me mantém de pé são meus valores, porque os valores, eles não vão junto com a crise, eles ficam com a gente. Os valores, a fé, esse é um homem de fé também, assim como o Gilberto, vai à missa, vai ao seu encontro com Deus, participa do pastoral, está, é um grande empreendedor. Olha só, ele sentiu que está sustentando ele é a esperança, é a vontade de ver tudo diferente. Inteligência espiritual em Jesus Cristo, mestre da sabedoria. O que é que eu fiz? Foi muito simples. Eu peguei essas teorias que hoje se fala muito dessa física quântica, a Deus também fala de inteligência espiritual, e eu procurei ver na Bíblia e um pouco cristianizar tudo isso que eu li. Eu li 2 livros e li muita coisa na internet, e eu procurei ver na palavra aquilo que sempre existiu. E eu encontrei em Jesus Cristo a inteligência espiritual. E aí a gente vai ver 3 casos apenas. Esse episódio: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fizeram com Jesus Cristo uma grande armadilha. Eles queriam pegar Jesus Cristo de alguma forma. E eles sentaram, maquinaram, por um mês, eu imagino, uma pegadinha que Jesus Cristo não teria saída nenhuma. Era impossível Jesus Cristo ter saída nessa armadilha. Fizeram uma pergunta a Jesus, depois de elogiar: tu és o mestre, um homem cheio de sabedoria, justo, todo mundo gosta de você. Elogiar e depois o veneno. Muita gente faz isso também na vida, né? Depois o veneno, com aquela frieza. Responde-nos, pois, é lícito ou não é lícito pagar imposto a César? Gente, essa pergunta, das perguntas mais cretinas que poderiam perguntar para uma pessoa, ainda mais como Jesus Cristo. Porque qualquer resposta que ele desse, sim ou não, ele estava liquidado. Só alguém com inteligência espiritual poderia sair dessa sem ter tempo para consultar os universitários. Porque Jesus Cristo não pôde consultar os universitários. Opa, espera um pouco aí que eu vou consultar os universitários, vou pesquisar no livro, ou vou no Google para saber a resposta. Não. Jesus não tinha nada nessa hora. Como ele ia sair dessa? Estudando, esperando uma resposta. E de forma desconcertante, inesperada, Jesus diz: alguém tem uma moeda aí? Mostra-me uma moeda. Pegaram a moeda, com aquele equilíbrio que Jesus Cristo sempre teve, a serenidade. Apresentaram uma moeda. Quem é que está na moeda? César. Pois dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele não disse nem sim nem não, mas disse tudo. Se César tem alguma coisa, dê para ele, devolva para ele. E ele deu um recado, mas dê a Deus o que é de Deus. Calou todo mundo. Isso é, gente, inteligência espiritual. E na empresa vai ter momentos que você vai precisar dela. E vai ter momentos assim, e precisa de uma conexão, de uma comunhão, de uma harmonia. Precisa ir à missa, como diz Gilberto, para que você tenha a capacidade de ter a sua inteligência sempre atualizada, vamos dizer assim. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Trouxeram uma mulher. E a lei é clara. A mulher pega em adultério dentro de Jesus, era apedrejada em praça pública. É lei, lei é lei. E aí disseram: mestre, essa mulher foi pega em adultério, flagrante. E a lei diz, eles disseram a lei, e ela deve ser apedrejada. Gente, se Jesus Cristo tivesse dito: não façam isso, ele ia contra a lei. Ele ia ser um contraventor, como na primeira coisa. Ele ia ser, no primeiro episódio, ele seria um sonegador de imposto, ou um agitador. Se ele dissesse que não pagasse, ou que dissesse que pagasse,
o povo ia ficar revoltado com ele, porque era uma exploração dos impostos. Nesse caso, a mesma coisa. Se ele dissesse, não faça isso, ele estava sendo contra a lei. Se ele dissesse, aplique a lei, ele ia estar contra a vida. Mais uma situação que Jesus Cristo não teve tempo de ir aos universitários. Mas ele sentou no chão, começou a escrever. Eu imagino que foi para ganhar tempo, não. Não, ele fez isso aí para dar um tempo para eles pensarem a besteira que eles iam, ou uma oportunidade para ele sair mais cedo, para ser retirado. Jesus Cristo levantou, e como César Romão disse, ele foi na consciência. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Não foi contra a lei, não foi contra o Estado, não foi contra a sua cultura, foi a favor da vida, por meio da consciência. E aí diz a palavra, que foram saindo a começar dos mais velhos. Uma coisa que eu fiquei sempre pensando, Padre João, nessa coisa de começar pelos mais velhos. Por que fala isso? Não tem nada a ver. Começar pelos mais velhos. Aí depois me veio um estalo, eu lendo umas coisas. Porque os mais velhos têm mais pecado acumulado. Aí foram saindo logo. E os mais jovens, mesmo, meio resistente, opa, eu tenho medo, mas vou também. Saiu todo mundo, ficou a mulher com Jesus sozinho. Gente, olha, depois de todo desse drama, desse momento tenso, uma vida estava em jogo, Jesus Cristo teve a serenidade de olhar para a mulher e dizer, mulher, ninguém te condenou. Com toda... O que ele escreveu no chão? Eu acho que foi algum salmo. A José está perguntando o que é que ele escreveu no chão. Eu acho que foi algum salmo. Salmo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma coisa assim. Então, mas você tem alguma ideia? Se eu não tivesse ideia, eu ia perguntar. Sim. Quem pergunta é porque já sabe alguma coisa. Acho que ele começar dos mais velhos, ele começou a colocar assim, o Zeferino fez esse pecado. Você colocar o pecado de Zeferino, nossa, se escapou. O Antônio fez esse pecado. Olha, ele está dizendo que ele mesmo conhecia todo mundo, disse, olha, o Zeferino fez isso, o outro fez aquilo, fez uma lista. Pode ser também. E aí Jesus Cristo com toda a serenidade, mulher, olha só a grandeza da pessoa, mulher, ninguém te condenou. Ela olhou assim, porque estava esperando a primeira pedrada já. Eles não pedraram até o ponto da mulher se acabar ali na frente, de sangue e tudo. Né? Ela passou a mão na cabeça de uma pedra e disse, Senhor, ninguém me condenou. Vai e não peques mais. Gente, esse episódio é de uma humanidade, de uma grandeza, de um respeito à pessoa, à existência. Ele não perguntou como foi essa história aí que estão falando aí, que você pegar a pedra. Você vai perguntar isso não. Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai. Coisa maravilhosa. E a inteligência espiritual, no momento de inusitado, novo, surpreendente, ele tem que dar uma resposta. E você vai ter um momento na empresa assim. Você não vai ter condições de, eu quero voltar a minha aula, o professor tal falava disso daí. E talvez ele nem fale. Talvez nunca falaram em faculdade certas coisas que aparecem. Hoje em dia, cada coisa cabeluda que aparece aí para a gente resolver, que não aparece nos livros, não. A inteligência espiritual nos dá. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Gente, Jesus Cristo tinha sido maltratado, Jesus Cristo tinha sido injustiçado, condenado pela lei que ele defendeu, não vinha abolir a lei, foi condenado, ele foi ultrajado, e ele foi levado à cruz, e a gente já sabe todo o sofrimento, e ele foi capaz de proferir esta palavra. Só alguém de uma maturidade, aí já é o ápice
da maturidade espiritual de Jesus Cristo, o ápice da grandeza humana que traz o divino para a terra de Jesus Cristo. Ele diz, depois de tudo, aqueles caras fazerem maldade, e qualquer um de nós estaria enfurecidos, cheio de raiva, de ódio daquelas pessoas. Jesus Cristo olha para o alto e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu costumo dizer, eu não sei se isso teologicamente faz sentido, mas Jesus, ele salva a humanidade nessa frase aí. Antes mesmo de morrer, ele vai salvando a humanidade aí já. Porque o perdão tira você de um ciclo de vinganças que te pode matar. O perdão põe fim e te libera de energias de morte, de perda de tempo. Se Jesus Cristo não tivesse dado esse perdão, os discípulos iam vingar a morte de Jesus. Até hoje estariam vingando e não teria cristianismo. Porque Pedro cortou a orelha de um só porque foi buscar Jesus lá, no processo. Aí você vê, com esse perdão aqui, Jesus Cristo faz tudo. E a pessoa inteligente, espiritualmente inteligente, ela precisa viver o perdão todos os dias. O perdão te libera de energias de morte, te faz perder tempo e suga você. A falta de perdão suga a pessoa. Eu costumo dizer que nós devemos ser pessoas perdoantes. Jesus Cristo já vinha perdoando esses homens já no caminho, ele ia perdoando. Nós devemos ser perdoante. Não sei se existe essa palavra, ser perdoante, alguém ser perdoante, ou seja, ao passo que fazem a maldade, você já está perdoando aquela pessoa. Isso aí é maturidade, espiritualmente falando. O empreendedor precisa disso. Porque se alguém puxa o tapete, um sócio faz uma maldade, te rouba alguma coisa, faz aquilo, você fica se perdendo em coisas ruins, em ódio, você não vai conseguir empreender. Você não vai conseguir empreender. Inteligência espiritual de Jesus Cristo aqui. Inteligência espiritual aplicada ao empreendedor, uma necessidade para os novos tempos, para a atualidade. Esse equilíbrio entre a razão, o coração, as emoções, a gente já sabe que é muito importante. A inteligência espiritual nos dá esta capacidade de equilíbrio necessária para a vida. A inteligência intelectual e emocional, comprovadamente importantes, nos permite resolver os problemas apenas dentro de uma normalidade conhecida previamente. Já a inteligência espiritual nos coloca além dos problemas, possibilitando vê-los de cima, dando respostas criativas e, por vezes, desconcertantes, mas certeiras. A inteligência espiritual te dá a capacidade de você se distanciar. O empreendedor precisa saber se distanciar dos problemas. Tomar distância daquilo que está acontecendo, para depois buscar as soluções. E esse distanciamento é super necessário. Muito necessário. A inteligência espiritual nos coloca para além dos problemas. Quando ninguém vê solução, vem aquela pessoa sábia e diz, opa, tem uma saída aqui. Eu dou uma dica para vocês. Às vezes, as saídas que você precisa estão mais perto de você do que você imagina. No momento mais difícil da sua vida, quando parece que as portas estão fechadas, a primeira coisa que você deve fazer é buscar mais próximo de você as soluções. Mais próximo. Às vezes a gente quer ir lá para a China, deve estar na China, deve estar não sei aonde, não, vou mais perto. Eu tenho tido essas experiências ajudando pessoas, orientando pessoas com essa informação. Outro dia eu cheguei em Sobradinho, moro em Brasília agora, em Sobradinho, eu tenho um primo, eu tenho muito parente em Sobradinho, tem uma família lá, e tenho um primo que é empreendedor. E um dia eu fui a Sobradinho, lembrei do meu primo, e eu disse, eu quero visitar meu primo, ir lá no comércio dele. E aí ele disse, não, ele está na casa, ele está no comércio, ele não foi para o comércio, ele não está na casa. E eu fui na casa, que ele era ao lado, na casa da minha tia. Cheguei, o que está acontecendo? Você está aqui, não foi para o trabalho? Não, eu estou aqui porque a minha empresa virou de cabeça para baixo, de perna para o ar, e eu não tenho coragem de aparecer lá. Os credores, as dívidas, muita gente atrás, e eu simplesmente
me perdi e não consigo enfrentar a realidade. E aí eu conversei com ele, acolhi, orientei, passei o meu CD também para ele escutar isso. Não vá na sua empresa agora, passe uma semana aqui, se distancie. Essas coisas que eu falo para vocês, eu falei para ele. Bem, aí eu fui embora. Passaram 2 meses, eu voltei a Sobradinho e perguntei, cadê o primo? Ah, ele está na empresa. Opa, na empresa? Vou passar na empresa. Opa, você então conseguiu resolver tudo? Ele disse, não, eu não resolvi tudo, mas resolvi tudo dentro de mim. Ou seja, dentro de mim eu resolvi os meus medos, me encorajei, me fortaleci, como você falou, espiritualmente. Estou aqui para negociar e para acolher todos aqueles que devo, negociar tudo e bola para frente. Às vezes as soluções elas vêm de uma dimensão espiritual, gente. Porque nós somos seres humanos, nós somos gente. Nós somos pessoas de intuição, somos pessoas de amor, de afeto. Como não pensar a espiritualidade para o empreendedor, para dentro de uma empresa? Como não pensar nisso? Porque nós não somos máquinas. Lembrem da frase de Charles Chaplin, não sois máquinas, homens é pessoas. Existe uma dimensão do ser humano que impulsiona tudo que está ao nosso redor. Tudo que está ao nosso redor. Chegará um momento em que nem os princípios estabelecidos, nem os manuais, nem os consultores poderão nos ajudar. É nessa hora que entra as intuições ligadas ao seu ponto de Deus, o cérebro, inteligência espiritual. A inteligência espiritual dá a capacidade de fazer perguntas para além do que a realidade apresenta e propor soluções com o menor desgaste possível para o todo. O Padre Joãozinho fala muito disso. Ele deve falar, não vou roubar a teoria dele, mas fazer pergunta é fundamental. Só faz pergunta quem já sabe alguma coisa. Só faz pergunta quem já tem algo dentro de si. Se uma pessoa nunca faz pergunta, talvez ela tenha um certo vazio. Às vezes as perguntas são mais importantes do que as respostas. Procure as perguntas mais do que as respostas. As perguntas te movem, as perguntas te tiram do seu lugar, as perguntas te desestabilizam, as perguntas te fazem filosofar, te fazem amar mais, as respostas te acomodam, as respostas te fincam no lugar, as respostas te deixam ali tranquilo, na zona de conforto. As respostas, eu não gosto das respostas, eu gosto das perguntas. Perguntem, as perguntas nos movem. Outra dimensão da pergunta. Ser inteligente mesmo nos momentos adversos, isso daqui a gente já falou. Jesus. Mas vamos aqui. Ter a visão alargada e ampliada da realidade vai muito mais longe. Leve em consideração os sonhos obtidos durante o sono, está aberto às intuições e pede iluminação a Deus. E eu gosto muito da questão do sonho. Preste atenção nos seus sonhos, as intuições, as mensagens, coisas importantes sobre você estão nos seus sonhos. Os sonhos falam de você, do seu momento. Inteligência espiritual como superação, também a gente já falou. Temos certas posturas rígidas e diferenças, preconceitos, limitações de toda ordem, que só são superadas mediante a ação da inteligência espiritual. O ambiente do trabalho é cheio de inveja, competição, brigas, vinganças, vaidade, mesquinhez, cobiça, muita coisa. Todas as doenças da alma. E só a dimensão espiritual pode combater esses males, instituindo o equilíbrio. As pessoas falam sempre disso aqui no ambiente de trabalho, não sei o que, não sei o que. Gente, isso é da alma. Se é da alma, se trata com espiritualidade, se trata com amor. Como separar você dentro do mundo corporativo, não falar de religião, no mundo corporativo não falar de espiritualidade? Não dá mais. É uma necessidade hoje, sempre foi uma necessidade. Empresas dos Estados Unidos, elas já são completamente construídas dentro do conjunto de valores da Bíblia. Eu conheci, claro, por meio de um sacerdote,
de um grupo de empreendedores dos Estados Unidos. Eu tentei trazer um aqui para o Brasil esse ano, mas não deu certo, mas eu primeiro vai tentar. Grupo de empreendedores dos Estados Unidos que construíram as suas empresas baseadas completamente nos valores da Bíblia. Tudo, do cartão de visita, a visão, os valores, as metas, os objetivos, tudo é bíblico. E isso não afasta as pessoas que são muçulmanas, que são evangélicas, que são, não aproximam clientes de todas as ordens, de todas as religiões. Hoje existe nos Estados Unidos uma pesquisa chamada Lucro com Valor, que chegou à conclusão que as empresas que investem em espiritualidade, em valores, em sentido, elas crescem mais e permanecem mais tempo. Esse crescimento, inclusive, lucrativo, além do capital simbólico que se cria também em torno dela. O que eu faço para ser espiritualmente inteligente? Vou dar algumas dicas aqui para você. É uma coisa que eu procuro fazer na minha vida, também uma coisa que eu procuro fazer para a minha existência existente. E aí eu trago para vocês isso. Buscar dentro de você. A maior riqueza que você tem está dentro de você. Você é uma pessoa única. Deus te colocou nesse mundo para cumprir uma missão e deu os talentos e as facilidades. Busque dentro de você. Busque, olhe para dentro. Faça sempre exame de consciência, momentos de silêncio. Tem um tempo para você. É a primeira coisa. Viver em Deus por meio das orações, por meio do texto, por meio da missa. Quem é de outra religião que está aqui, por meio do seu culto, por meio da sua fé, do seu yoga, não sei. Busque estar em Deus, por meio dos seus mantras. Eu toda manhã faço meus mantras. Eu tenho meu mantra, que é uma música, um refrãozinho de canto. Toda manhã é necessário você estar já em comunhão com o Criador desde cedo. Participar de coração aberto nas celebrações religiosas. Às vezes os animais são mais compenetrados do que a gente. Aí dá uma missa aí, esse cachorrinho. Participar de coração aberto nas celebrações religiosas. Eu outro dia disse para minha irmã, que é empreendedora, eu disse, como é que está a sua participação na missa? Coisa de irmã, né? Ele ela não está muito boa não, pois a missa é o respiro da alma. Pare para ir à celebração, para a sua alma respirar. Vá um pouquinho antes, faça sua entrega e participe. Necessário. Dedicar-se ao serviço, ao próximo e cultivar os valores nobres. Fazer coisas importantes, fazer coisas sem ganhar nada. Fazer coisas para que o mundo seja melhor, e o mundo sendo melhor vai ser melhor para você também. Estava conversando no almoço com o Alexandre, e ele disse que uma das coisas que ele faz com o maior prazer na vida é conectar pessoas, aproximar pessoas do bem. E ele faz isso como uma missão de ajudar essas pessoas a se desenvolver. E aí os amigos dizem, mas você não ganha nada por isso? Eu disse, não. É a felicidade de fazer algo por alguém. Isso mudou o mundo. Isso não tem preço. Praticar meditação, oração de silêncio, mesmo na metrópole, mesmo na cidade de Salvador, é uma metrópole, uma cidade grande, mas é possível sim meditar. Eu medito desde os 17 anos de idade. Eu tive a graça de ter contato com a meditação cristã, é uma meditação muito difundida, e pouca gente conhece, poucos católicos conhecem que na Igreja Católica existe meditação. Aqui em Salvador criou um grupo, o Celso fazia parte desse grupo que ele criou aqui para de pessoas que meditavam, e parece que vocês retomaram, né, Celso, um pouco a experiência. Em outros lugares, exatamente. Aqui em Salvador tem grupos de meditação cristã. Aqui mesmo no Esquiel tem um grupo. Ou seja, a meditação, gente, é do universo, é do ser humano, de todas as religiões. É da religião católica, sempre houve meditação na religião católica, no cristianismo. É sempre a mesma coisa, sentar, repetir a palavra, o mantra, concentrar na respiração e pronto, isso já é meditação, acabou. Faça isso todos os dias, 5, 10 minutos por dia, acabou. Oxigênio no cérebro, se coloca em Deus permanentemente, faz com que o seu corpo relaxe.
E você começa a purificar os pensamentos e as ideias. Tem pessoas que deixam de meditar porque fica com um monte de pensamento atrapalhando. Não, gente. Não deixe de meditar porque os pensamentos estão chegando na sua mente. Não façam isso. Não façam isso. Porque os pensamentos, eles estão sendo purificados. Quando vem os pensamentos, eles te tiram da palavra, mas você volta para a palavra de novo. E façam isso insistentemente, por 10 minutos, 15 minutos. Os pensamentos, eles estão sendo purificados e descartados. Aquilo que é lixo, descartados. E aquilo que vale a pena fica com você. Meditar é tudo para adquirir e alimentar a inteligência espiritual. Contemplar a natureza, o belo, as flores. Gente, contemplar não é só olhar. A gente tem uma ideia errada de contemplação. Contemplar é estar diante do belo e ser receptivo e se abrir àquilo que a natureza tem para nos dizer, aquilo que a obra de arte tem para nos dizer. Contemplar é abrir os poros para captar o que o universo está dizendo para a humanidade, Deus está dizendo para você. A sua vocação, contemplação é isso, mas você tem que estar diante do belo, da natureza, da beleza, fazer silêncio diante do mar. Quantas vezes eu não fui para esse mar, simplesmente para contemplar a grandeza dele, até esquecia de não, né? Ficava lá. Você sabe que eu conheci o mar aqui em Salvador, né? Com 21 anos de idade. Primeira vez que eu fui no mar. Fui aqui, eu sou do Piauí. Certo? Não, eu sou vim do interior do Piauí. Ali tem que ser chique alguma coisa. Eu mesmo não vive do interior do Piauí. Bem, e eu não conheci o mar. Gente, eu escrevi isso. Conhecer o mar com 21 anos de idade, uma pessoa que nunca viu, ainda mais vindo do Piauí, só tem lagoa, e ainda seca. Ver o mar